Bom dia, meus irmãos, a paz do Senhor. Sejam bem-vindos a mais uma aula de EBD da Igreja Batista Canaã. E você que por um acaso estava assistindo um outro vídeo e veio parar aqui, fique à vontade. Nós vamos conversar um pouco sobre a Palavra de Deus. Meus irmãos, hoje nós vamos falar sobre oração. Como tem sido importante a oração nesses dias? São dias difíceis, são dias de tribulação. Daí a importância de colocarmos nossos joelhos no chão e orarmos e nos prostrarmos diante do Senhor. Hoje especificamente nós vamos falar sobre aquela oração que aparentemente Deus não ouve. Repito, aparentemente. E para isso nós vamos abrir as nossas Bíblias em 2 Coríntios 12, do 7 ao 10. 2 Coríntios 12, do 7 ao 10. Vamos lá? E para que eu não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que eu não me exalte. Por causa disto, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Meus irmãos, nesse texto, nós temos 2 palavras chaves: força, forte e fraco. Força e fraqueza, fazendo um contraponto. Na sociedade de hoje, todos querem ser fortes. Todos querem. Ninguém quer expor sua fraqueza, sua debilidade. Quando falamos de força nesse texto, a palavra grega utilizada é dínamos. Daí que vem termodinâmica, dinâmica. Biblicamente falando, dínamos refere-se à força, a poder, e tem uma variação nessa palavra que se refere ao próprio Deus, ao Todo-Poderoso. Agora, quando falamos de fraqueza, nós falamos a palavra asteneia. Asteneia, nas cartas de Paulo, refere-se à fraqueza. Sempre que você ver escrito fraqueza, fraco, nas cartas de Paulo, essa é a palavra grega utilizada, asteneia. Mas ainda no Novo Testamento totalmente escrito em grego, temos os evangelistas usando essa palavra para se referir à enfermidade. Enfermidade, doença. Como podemos ver, por exemplo, em João 5,5. João 5,5 diz assim: estava ali um homem enfermo havia 38 anos. Quando vemos aqui essa palavra enfermo é asteneia. Esse texto é um texto muito conhecido, é o texto do paralítico de Betesda. Vamos lê-lo por completo? Passadas estas coisas, havia uma festa dos judeus, e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali junto à porta das ovelhas um tanque chamado em hebraico de Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Nesse jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos.
esperando que se movesse a água, porquanto um anjo descia em certo tempo agitando-a, e o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: Queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque. Quando a água é agitada, pois, enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Jesus lhe disse: Levanta-te, toma o teu leito e anda. O que há em comum entre esses dois textos? O texto de João 5 com o texto de 2 aos Coríntios. Essa palavra, asteneia. Podemos dizer que essa palavra significa fraqueza, enfermidade, significa uma situação que foge completamente do nosso controle. Uma situação que esgota-se as suas possibilidades e só resta orar. Costumamos dizer didaticamente que oração é a junção das palavras orar e ação. Sempre temos que precisamos orar e fazer a nossa parte. Se você quer passar no vestibular, você precisa orar e estudar. E estudar bastante. Você quer um emprego, você precisa orar e mandar currículo. Mas existem situações como essa que temos aqui nos dois textos bíblicos que esgotam-se as nossas possibilidades. Quando falamos de enfermidade nos evangelhos, geralmente são situações que esgotou-se toda a medicina da época. São situações que a medicina da época não poderia fazer nada. Inclusive nesse caso em específico, um paralítico, até a medicina de hoje pouco pode fazer. Situações que fogem completamente do nosso controle. Voltando ao nosso texto base de 2 Coríntios 12, temos ali o apóstolo Paulo, que tinha um espinho na carne. Não sabemos ao certo o que é o espinho na carne, mas podemos dizer que é algo que lhe incomodava, algo que lhe fazia sofrer. E por 3 vezes ele clamou ao Senhor, pedindo que o Senhor retirasse. Logo, se ele clamou ao Senhor, era algo que ele não poderia retirar dele. Era algo que ele não conseguia por si só resolver. E o Senhor respondeu não. Sim, o Senhor ele pode nos responder não. Ele é Senhor de todas as coisas. Mas ele não faz isso porque ele é um Senhor tirano. Mas ele faz isso porque ele é um Pai amoroso. Ele quer o melhor para nós. Nos versículos anteriores a esse, que nós vemos Paulo defendendo seu apostolado. Paulo defendendo que ele é tão apóstolo quanto Pedro e João. Mas aí Deus leva ele para uma situação limite, uma situação de fraqueza, uma situação de total dependência dele. E por que Deus nos coloca nessa situação? Por que Deus muitas vezes nos coloca em situações que nada podemos fazer? Muitas vezes Deus nos leva para o deserto. Ele nos leva para o deserto para chamar para uma maior proximidade com Ele. No deserto não há distrações. No deserto é você e o Senhor. Muitas vezes essas situações são necessárias. É nessa situação de fraqueza, nessa situação
que estamos fracos que o Senhor nos torna fortes. É nessa situação que nós vemos a manifestação do poder de Deus acima da nossa força humana. Sim, Deus, Ele pode dizer sim para você, pode dizer sim, Ele pode dizer não, Ele pode dizer espera. Mas independente da resposta que Deus te dá, o importante é o caminho até a bênção. Muitas vezes esse caminho, essa trajetória, que às vezes demora, no nosso tempo demora mesmo, Ele está transformando, Ele está moldando a sua vida. É nesse caminho que você está tendo uma comunhão maior com Ele. Paulo teve a oportunidade, no seu momento de fraqueza, no seu momento de dor, de compreender. Foi ali, longe dos seus títulos, longe dos seus papéis, que Deus mostrou a ele, Deus chamou ele para uma proximidade, para que ele pudesse entender de fato quem é Deus e quem Ele é. Muitas vezes Deus nos leva para o deserto, Ele nos leva para o deserto para uma maior comunhão, uma maior proximidade. Muitas vezes nós achamos que a nossa oração ela muda alguma coisa de Deus. Deus é imutável. Os seus planos, os seus projetos, os seus propósitos são perfeitos. Seria muita petulância da minha parte achar que o meu falar, a minha argumentação pudesse mudar algo em Deus. Oração não muda o coração de Deus. Oração muda a mim, muda a vocês, meus irmãos. Muitas vezes, nesse processo, nessa caminhada de oração, Deus quer mudar você. Independente da resposta que Ele te dê, Ele quer mudar você. E aí nessa luta que o irmão está passando, nessa dificuldade que o irmão não entende porque está passando, lá na frente o irmão vai entender. O irmão vai ter uma comunhão maior com o Senhor. Meus irmãos, para concluir, eu gostaria de dizer, se você está passando por uma situação como essa, uma situação limite que só resta orar, ore, derrame-se diante do Senhor. Não dê vazão para murmuração. Murmuração é aquela queixa que você faz contra o Senhor. Já o derramar-se é aquela queixa que você faz perante o Senhor, diante do Senhor. Não murmure. Aceite de bom grado esse momento que o Senhor está te proporcionando. Só para fechar, meus irmãos, eu vou ler um texto do teólogo Tomás de Aquino. Nós, homens, não oramos para mudar a vontade de Deus. Ao contrário, oramos para alcançar aquilo que Ele nos ofereceu, mas que só conseguimos por meio da oração. Amém, meus irmãos. Muito obrigado por este tempo de compartilhar a palavra com vocês. Obrigado pelo pessoal da EBD pela confiança e pela oportunidade. Deus abençoe todos vocês.